Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Pelo Espírito aqui no Mentalidade Cristã. O que será que Deus quer falar com a gente? Vamos ouvir o Espírito Santo? Se você está aqui, fica até o final, porque Deus tem um recado para você. Eu sou a Tati, esposa do Bruno. Eu sou o Bruno, marido da Tati. E nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, seja bem-vindo. Se você nunca participou de um Pelo Espírito aqui com a gente, deixa eu explicar como é que funciona. A gente traz a Bíblia aqui, vê que ela está desmarcada. Por quê? Porque a gente está deixando o Espírito Santo nos guiar. Então a gente faz uma oração junto com você e a gente pede para que o Espírito Santo nos mostre o que a gente vai falar hoje. E a gente faz alguma reflexão, né? O que será que Deus quer falar comigo, quer falar com a Tati, quer falar com você? Se Deus trouxe você até aqui, é porque Deus quer falar com você também, não é verdade? A gente ora junto e a gente vê o que Deus quer falar com a gente hoje, né? Vamos fazer isso, né? A gente está aqui no cenário novo. Verdade. Para iniciar a nova temporada. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no momento em que a gente está gravando aqui, a gente está iniciando a nova temporada do Pelo Espírito. Então vem aí agora mais vídeos onde a gente vai deixar o Espírito Santo falar com a gente. E você vai entender tudo como funciona depois da oração e depois que a gente escolher a passagem da Bíblia. Sempre momentos muito abençoados. Vamos orar juntos? Pai, nós estamos agora aqui na Tua presença. Eu quero te pedir que o Seu Espírito Santo nos direcione, que o Senhor nos mostre sobre o que o Senhor quer falar conosco hoje. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso discernimento, que nós possamos ser instrumentos, Pai. Nós possamos ser usados para que o Senhor possa falar com cada um de nós. Nos mostres qual é o assunto e nos usa, Pai. Nós nos entregamos completamente a Ti. E desde já eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jeremias. Tu tá mestre em abrir Jeremias essa semana, hein? Eu abri Jeremias essa semana? Abriu Jeremias essa semana. Com a nossa equipe. É verdade. Jeremias 16. Vou até mostrar aqui para as pessoas. Não sei se dá para ver, mas enfim. Jeremias 16, tá? Jeremias 16. A vida de Jeremias é um aviso. O Senhor Deus falou comigo novamente. E Ele disse: não case nem tenha filhos nesse lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis, ninguém chorará a morte deles, e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco. Serão mortos na guerra, ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste nem chore por causa de ninguém, porque eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nessa terra, mas ninguém vai sepultá-los nem chorar por eles. Ninguém se cortará nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa para consolar pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia, nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido seu pai ou sua mãe. Também não entre numa casa que haja festa. Não se sente, não coma nem beba com eles. Escute aquilo que eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer nesse lugar. Eita Deus! Vamos lá, né? Quem foi Jeremias para a gente contextualizar aqui para você? Porque muitas vezes, quando você não sabe o contexto em que está acontecendo essa passagem, você pode falar assim: nossa, que horrível, como assim? Eles vão ser espalhados como esterco? Às vezes, que Deus é esse que vai castigar dessa forma, né? Mas por isso que você tem que entender o que estava acontecendo naquele povo e por que o título dessa passagem é A Vida de Jeremias é um Aviso. O que aconteceu? O povo de Israel começou a pecar muito. O que eles faziam de pecado? Eles tinham aqui adoração a outros deuses, prostituições, amor ao dinheiro, bebedeiras. E Deus ia mandando vários avisos para eles que se eles não voltassem para os caminhos de Deus, eles
não seriam mais abençoados pelo Senhor. E aí você começa a ver aqui a consequência de não ser mais abençoado por Deus. Depois a gente pode até pontuar melhor isso. Qual é a consequência de eu perder a bênção de Deus na minha vida? Deus vinha falando isso para eles, mas eles não deram ouvidos. E Jeremias era um dos profetas do Senhor que o Senhor mandou para tentar de novo dar mais um aviso para eles, antes deles serem até dominados, né, por Babilônia, serem escravizados, enfim. Então, o que Deus está falando aqui para Jeremias Jeremias, não dá mais. Não fique aí. Não estabeleça sua vida aí, porque a vida aí vai acabar. As pessoas vão morrer, as pessoas vão passar fome, as pessoas vão sofrer. Não esteja no meio nem do sofrimento, nem da comemoração. Exatamente. Então, sai daí, porque aí eu já dei todas as chances, eles não deram ouvidos e agora vai acontecer. Não se lamente por isso, porque vai acontecer como consequência do pecado deles, né? E olha, eu vou dizer, a gente passa por isso às vezes também, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Tem horas que, se você continuar pecando, e cada um de nós tem aquelas coisas que nós devemos nos cuidar mais, tá? Você sabe, às vezes é inveja, às vezes é fofoca, às vezes é ira, às vezes são pecados muito piores, né? Mas Deus vai avisando e Deus tem muito amor por nós. E Ele vai tentando consertar por amor, por amor, por amor, até uma hora que Ele vai apertando, apertando, porque Ele sabe que o mais importante não é o momento que a gente está aqui, o mais importante é a nossa vida eterna com Ele. Então Ele vai tentando nos consertar, tá? Primeiro Ele tenta por amor, Ele tenta muito por amor. E aí se Ele não consegue nos trazer pelo amor, aí Ele tenta nos colocar em outras situações que são situações que vão nos fazer chegar aonde Ele quer que nós cheguemos, sabe? Igual você ir para uma academia, aí você precisa se exercitar para poder ficar forte, para poder ficar saudável. Às vezes a gente precisa exercitar nossa fé, nossa compaixão, uma série de coisas. Deus te coloca para exercitar essas coisas. E muitas vezes por amor e depois pela dor. Então você pode estar nessa situação de que você precisa se limpar, se purificar, parar de fazer uma série de coisas e uma hora a paciência de Deus acaba com o amor e Ele vai te colocar de um outro jeito, né? E eu não estou dizendo que Deus vai parar de te amar, não é isso não. Deus é o próprio amor. É o jeito dele te levar para os caminhos dele, tá? E tem uma hora que ele vai falar, olha, chega, Bruno, ó, desse jeito aí não é mais não, tá? Agora eu vou te trazer de um outro jeito que eu sei te trazer também, tá? Ou você pode estar na outra situação, que é a situação de Deus falar para você assim, não quero mais você nesse lugar. Olha, não adianta. Esse lugar ali, eu agora vou colocar minha mão. Agora eu vou fazer uma mudança ali, ou no meio dessas pessoas, ou eu tenho algo para fazer no meio dessas pessoas, e eu não quero que você esteja no meio disso que eu vou fazer. Então não adianta você estar no meio das festas, ou no meio dos casamentos, ou no meio dos sofrimentos, porque eu quero te separar, e para muitas coisas na vida nós somos separados, e às vezes Deus não quer você no meio de determinadas coisas. E a gente sente no coração que não é para a gente estar em determinados lugares, ou no meio de determinadas pessoas. E se você sente, não fique, porque Deus não quer você ali. E é difícil, né? É duro. Porque às vezes é uma pessoa que você ama, que você gosta. Mas muitas vezes Deus precisa tratar aqueles a quem nós amamos, e se nós continuarmos colocando a mão ali para impedir isso, vai ser pior para a pessoa, inclusive. Porque nesse caso aqui, eles estavam sendo tratados, eles foram levados como escravos, e depois Deus resgatou. Tem todo o resgate. É o processo que eu estou dizendo. É o processo. Então não é que você vai sair dali e que para aquela pessoa tá tudo acabado. Não, Deus quer tratar com ela. E às vezes a gente fica colocando as mãos onde o Senhor não quer. Às vezes o Senhor quer que aquela pessoa trabalhe mais duro, que aquela pessoa dê mais valor ao trabalho dela, mas aí você vai lá e ajuda financeiramente. Às vezes Deus quer que aquela pessoa aprenda a viver naquele lugar. Você vai lá e arranca ela daquele lugar. Você vai lá e fala, não, vem morar comigo. Ou então você vai lá e fala assim, não, vem trabalhar comigo. Só que aí você não orou, não esperou Deus te dar uma orientação. E aí você acaba sofrendo até consequências por conta disso. Né? O quanto que aqui nessa história você é o povo pecando,
ou você é Jeremias, que Deus está avisando para sair de um lugar onde as pessoas estão pecando, para que você não interfira naquilo, não sofra por aquilo, porque Deus está colocando as mãos. Esse lugar é difícil, dos dois lados é difícil, né? Quando você sente que você está realmente pecando e que você é essa pessoa que Deus está avisando, às vezes é mais um aviso para você assistir esse vídeo, ou então você é a pessoa que às vezes você está vendo que está tudo desmoronando naquela casa, está tudo desmoronando naquele lado, está tudo desmoronando naquela empresa, mas você precisa sair. Porque o que você poderia fazer lá, você já fez. E às vezes a gente não sai porque a gente acha que é de Deus a gente estar lá. Ontem mesmo a gente estava conversando com uma pastora e Deus nos usou para falar para ela o seguinte: eu não quero você lá. Se eu precisar, eu mando outros. Porque a gente acha que só a gente pode falar de Deus para aquele lugar. Nossa, e essa situação é interessante. Olha só Olha isso. só isso. Deus já vinha me usando para poder dizer para ela, há algumas semanas, que ela precisava tomar cuidado com os lugares onde ela estava indo, por conta da vida dela. Porque ela estava indo para alguns lugares muito perigosos. E aí, a primeira vez que eu orei, Deus me mostrou que ela tinha sido livrada de morte. E eu orei e falei, olha, Deus te deu um livramento muito grande essa semana, não foi? Ela falou, foi, aconteceu isso, isso e isso. E eu falei, olha, ele está falando para você não ir mais. Ele te livrou, mas ele não quer mais você nesse tipo de lugar. Quando foi na outra semana, aí eu falei assim, Deus te deu outro livramento, não foi? E ele está falando que você continua se colocando em situações de risco, ele não quer você lá, mas ele te deu outro livramento, né? Ela foi, mas eu tive que ir em tal lugar, assim, assado, não sei o quê. Aí quando foi ontem, eu fui orar e falei, olha, deixa eu te falar, Deus está te falando pela terceira vez que ele te deu um livramento e ele não quer você nesse lugar. Ela falou, é verdade, passou uma pessoa de moto atirando e aconteceu isso, coisas sérias. Aí eu falei, mas ele já te disse tantas vezes que ele não te quer nesses lugares e você continua indo. Ela falou, mas eu estou fazendo a obra de Deus lá. Aí foi a hora que Deus me falou para dizer para ela. Ele falou assim, olha, ele mandou te dizer que ele vai mandar outra pessoa. Porque às vezes a gente acha assim, não, mas eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu estou fazendo o certo. Não, o certo é fazer o que Deus mandou. O certo é a gente orar e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, mas a gente colocar as coisas na presença de Deus e perguntar se Deus quer a gente naquele lugar, se Deus quer usar você naquele lugar, se é você que Deus quer usar. Porque, gente, vamos combinar? Para eu estar dando esse recado aqui para você, o importante não sou eu. O importante é você receber esse recado. Você podia estar assistindo um outro vídeo, você podia estar lendo alguma outra coisa em outro lugar. O importante é que não sou eu, não é a Tati. O importante é você receber o recado e Deus passa para você do jeito que Ele quiser. Não, e aí a gente acaba achando que a gente é o portador oficial da palavra de Deus para aquele lugar. E às vezes você plantou uma semente ali, mas não é você que vai colher, sabe? Você falou alguma vez de Deus ali, falou de Jesus e tal, mas ali naquela hora não floresceu. E talvez ele precise passar por várias outras coisas, essa pessoa, essa casa, enfim, precise passar por várias coisas para que floresça num outro momento e talvez não seja você, essa pessoa, a ver isso florescer. Você pode, às vezes, não ter mais contato ali e depois de um tempo você ficar sabendo, nossa, sabe que aquela situação, ora, melhorou, agora esse pessoal se converteu, olha que legal que aconteceu. Já aconteceu isso com a gente também, que a gente teve que se retirar e que depois a gente viu que o agir de Deus, mas às vezes ele nem mostra, às vezes Deus não mostra mesmo. E aí a gente tem que ter paciência para o agir dele, porque o agir dele é diferente do nosso agir. E quando a gente age sem pensar, sem orar, provavelmente a gente vai atrasar o processo. A gente vai atrasar o processo. E tem outra coisa, se você não sabe, se você está num pecado que incomoda muito a Deus, eu vou te ensinar uma coisa. Você vai orar e você vai dizer assim, Espírito Santo, joga luz sobre as minhas trevas. Porque às vezes Deus está te falando e você não está conseguindo ouvir claramente, né? Então você vai falar, Espírito Santo, joga luz sobre as minhas trevas. Mostra para mim o que é em mim que incomoda a Deus. O que é em mim que está errado. E você vai saber. Você vai saber. E aí na hora que você souber, você vai orar e vai falar assim, Espírito Santo, me ajuda a mudar. Eu quero mudar, Pai. Eu quero mudar. Que o seu Espírito me ajude a transformar em mim o que está errado. Porque existem coisas erradas em mim e você.
Só que a gente precisa procurar mudar. Precisa procurar mudar. Porque uma hora Deus muda o jeito dele agir. E ele fecha portas, e ele afasta pessoas. Porque vamos combinar que se você está em pecado, e você está num momento em que Deus está trabalhando com você, ele vai afastar os Jeremias da sua vida. Porque às vezes ele vai afastar pessoas da sua vida que são pessoas que ele não quer que passem pelo tratamento que ele está fazendo em você. E às vezes você nem sabe, poxa, por que determinada pessoa se afastou da minha vida, eu gostava tanto dela? Porque Deus não quer que ela passe pelo tratamento que ele vai fazer com você. Então, o melhor que a gente pode fazer quando a gente está sendo tratado por Deus é ser tratado logo. Pedir perdão. Quer ver uma coisa aqui? Quebrando o coração de Deus é você pedir perdão e se arrepender sinceramente. Se esse povo tivesse feito isso, que era o que os profetas falavam, se arrependa, muda, tá? Eles não teriam passado por tudo isso. Tá? Deus deu várias chances. E às vezes Deus está te dando a chance agora de se arrepender de verdade, de pedir perdão e mudar o comportamento. Pronto, aí é a hora que o tratamento termina logo. É verdade. Muitos problemas são prolongados porque a gente não tem a humildade suficiente para reconhecer que a gente está no problema, reconhecer que o problema é o nosso comportamento e pedir perdão. Porque a gente tem orgulho, que a gente acha que o que a gente está fazendo está certo. E se você sentir no seu coração, o Espírito Santo te falou que o que você está fazendo não está certo, não está agradando o coração de Deus, já pede perdão, pede para o Espírito Santo te mostrar. O tratamento vai ser muito mais tranquilo. Menos doloroso. E ó, é doloroso, hein? Olha o que é a dor de perder a bênção de Deus numa vida. Doenças horríveis, mortes não sepultadas, fome, tristeza. Olha só, tô só pegando aqui, ó. Morte. Ninguém nem sofrer pela tua morte, que não é só morrer, aqui ninguém vai sentir tua falta. Olha isso. Ninguém nem vai mostrar simpatia. Você não vai ter olha só, com os gritos nem de felicidade, nem de tristeza. Nem os gritos não vão fazer mais sentido. Esse tipo de coisa que eu acabei de ler aqui é um pouco do exemplo de quando você perde a bênção de Deus na sua vida. E é terrível. Só que quando você pensa pelo lado contrário, olha como é bom ter a bênção na vida. Saúde, prosperidade, pessoas que são sinceras com você, que sentem sua falta, vida em abundância. É isso que a gente tem que buscar. E aí a gente começa a entender o quão importante é ter a bênção na vida de Deus nas nossas vidas. E às vezes Deus tem que tirar essas coisas para que a gente possa dar valor ao que é ter Ele nas nossas vidas. Eu estava ouvindo uma passagem hoje cedo, que é a passagem clássica do povo no deserto, né? Moisés tinha ido o povo no deserto, e aí Deus simplesmente não deixou aquela geração entrar. Porque aquela geração não reconheceu o que era ter as bênçãos de Deus na vida deles. Deus fez tudo por eles. Deus não deixou nada faltar para eles. Mas eles não reconheceram o quão maravilhoso é ter as bênçãos de Deus na vida. E aí eles não entraram na Terra Prometida. Toda aquela geração morreu para depois a geração seguinte entrar. Às vezes nós temos a bênção. Deus ainda não tirou, só que nós não reconhecemos. Que hoje você possa se lembrar de todas as coisas que Deus já fez por você. Se lembrar de tudo que Deus faz na tua vida, mesmo na hora das dificuldades. Reconhecer essa bênção e pedir perdão pela falta de valor que você deu a essas bênçãos até agora. Porque às vezes eu peço perdão a Deus no sentido, Senhor, me perdoa pela falta de fé. Me perdoa pela falta de confiança. Você tem que pedir perdão por essas coisas também. E às vezes, hoje Deus está falando para você, pede perdão pela falta de valorização que você dá da minha presença na tua vida. É esse aviso. É esse aviso que Deus quer passar aqui hoje. Talvez você seja o Jeremias, mas talvez você seja o povo. Se você for o Jeremias, Deus está falando para você, deixa que eu ajo. Se você for o povo, Deus está falando para você, confia em mim. Dá valor às minhas bênçãos e faz aquilo que é da minha vontade, para que você não perca as bênçãos. E se você já perdeu, pede perdão, porque eu vou voltar para a tua vida e vou fazer melhor do que era antes. Amém?
Amém. Você faz uma oração? Vamos orar. Meu Deus. Pai querido e amado, nós estamos aqui na tua presença e eu creio nisso porque a tua palavra diz que onde dois ou mais estão reunidos, ali o Senhor está. Pai, obrigada, Senhor, pelo teu aviso. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado constante conosco, porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigada por estar sempre falando conosco. Obrigada, Senhor, por essa gravação, por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pelas vidas das pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor possa dar bênção, Senhor, sobre nós, sobre a casa dessas pessoas, sobre a nossa casa também. Senhor, eu quero me colocar na tua presença agora, junto com os que estão nos assistindo aqui, e pedir perdão, Senhor. Perdão, porque muitas vezes, Pai, nós estamos em pecado. Perdão, porque muitas vezes nós não valorizamos a tua bênção nas nossas vidas. Perdão, porque muitas vezes nós colocamos a mão onde não é mais para ser colocada as nossas mãos. Nos perdoa em todas essas situações, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa jogar luz às nossas trevas, que o teu Espírito Santo possa agora tocar no coração de todos nós que estamos aqui reunidos, as pessoas que estão assistindo também, aquilo que nós precisamos nos arrepender e parar de fazer. Nos ajude com isso, nos dê força, Pai, nos dê sabedoria, porque a tua palavra diz que quando a gente pede sabedoria, o Senhor dá. Então eu venho aqui pedir sabedoria para todos nós, para lidar com as situações em que nós nos identificamos aqui. Cada um de nós nos identificou com uma situação, que a gente possa ter forças e sabedoria do alto para sair disso, Senhor. E eu já te peço as tuas bênçãos. Nós valorizamos as tuas bênçãos, Senhor. Nós valorizamos a tua presença nas nossas vidas. O que o Senhor faz nas nossas vidas é o que há de mais valoroso nas nossas vidas, Pai. Não nos abandone, não nos tire a tua presença, porque a tua presença é o mais importante. E eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor faz milagres e vai continuar fazendo milagres todos os dias nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe ricamente, que você possa ter a graça do Senhor na sua vida, que você possa estar inscrito no canal, que eu não sei se você já está, e se você sente no coração que alguém vai ser abençoado por esse vídeo, passa o link, que você seja uma pessoa que possa ser usada por Deus para poder agir na vida de outra pessoa também. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui no Mentalidade Cristã. Fica com Deus, Jesus te abençoe. Tchau, tchau. Amém, tchau.